Fala, meu filhote, hoje a gente vai falar de estática do ponto material. Fica de olho que a gente vai falar sobre decomposição de força, polígono fechado e teorema de Lamy. Depois da vinheta eu vou te ensinar. Vamos lá, filhotes, olha só. A gente vai hoje, então, falar de estática. Eu resolvi dividir essa aula em duas, tá? Eu ia falar de estática toda, mas agora eu vou fazer primeiro estática do ponto material e depois estática do corpo extenso, tá bom? Para ficar bem legal, bem organizadinho, para você fazer os exercícios por partes, tá bom? Olha só, então vamos começar primeiro definindo o que é um ponto material. Gente, o ponto material, pra gente, vai ser um corpo de dimensão desprezível. É um pontinho, um corpo muito pequeno, para o nosso referencial, fechou? Então assim, como ele é um corpo muito pequeno, a única coisa que ele pode fazer é se deslocar. Ele não pode, por exemplo, rotacionar em torno do próprio eixo, porque ele é tão pequeno que não dá para rotacionar, tá bom? Isso é importante porque a estática é o estudo do equilíbrio, tá? E existem algumas condições de equilíbrio para um corpo. Agora, quando eu falo de um ponto material, a minha condição para que ele esteja em equilíbrio é só uma. É o que a gente chama de condição de translação. Quer dizer que se isso aqui for obedecido, esse corpo não se move. É justamente o que nós vamos trabalhar. Bom, para que um corpo não se mova, para que ele permaneça em repouso, ele tem que ter a força resultante agindo sobre ele igual a zero. Perceba, nem todo corpo que tem força resultante igual a zero está parado, tá? Ele pode estar se deslocando com uma velocidade constante. Vimos isso lá no curso de dinâmica, em leis de Newton, tá bom? Mas aqui nós vamos considerar que o corpo está sim parado, tá? Ele está em condição de força resultante igual a zero, não se mexe. Aqui eu botei uma partículazinha de rosa, tá? E coloquei agindo sobre essa partícula 4 forças. F1, F2, F3 e F4. Meus amores, olhem só. Se a força resultante desse corpo sobre esse corpo é zero, ela é zero tanto para a vertical quanto para a horizontal. Isso quer dizer que na vertical, o F1 ele tem que cancelar com o F2. Então eu posso dizer que F1 e F2 são iguais em módulo, eles têm que valer a mesma coisa. E F3 e F4 também vão se cancelar, também tem que valer a mesma coisa em módulo. Gente, isso aqui é equilíbrio do ponto material. Acabou, é só isso mesmo. O que nós vamos ver agora são algumas técnicas para resolver problemas que apresentem esse formato, tá bom? E a primeira técnica que a gente vai utilizar é a decomposição de forças. Bom, a decomposição de vetores ela não vale só para forças, ela não vale só para o que nós vamos ver agora, tá bom? Nós utilizamos decomposição também lá em lançamento oblíquo, na cinemática, ali quando a gente vai falar de campo elétrico, na eletrostática, então é uma técnica geral. E eu vou explicar essa técnica etapa por etapa, tá bom? Bom, mas vamos aqui ao nosso caso da estática. Eu tenho aqui um corpinho, tudo bem? E eu estou te afirmando que sobre esse corpinho agem 3 forças. F1, F2 e F3. E estou te afirmando também que a força resultante sobre ele é igual a zero. Tá legal? Então essas forças têm que se cancelar. Agora veja só. A gente sabe somar os vetores quando eles estão na mesma direção. Tudo bem? Independente deles estarem em mesmo sentido ou sentidos opostos. O meu vetor F1, como vocês podem ver aqui, ele não está nem na vertical nem na horizontal, né? Ele está ali inclinado, na diagonal. A gente então tem que pegar esse vetor F1 e desmontá-lo, trazê-lo para a horizontal e para a vertical. Todo vetor que está inclinado, que está torto, ele pode ser desmontado em uma componente vertical e uma componente horizontal. Então olha só, decompondo o F1, eu tenho aqui a componente horizontal dele, que é F1x, e a componente vertical dele, que é o F1y. Como é que eu sei que o F1y e o F1x têm esse tamanho? Imagine aqui, use sua imaginação e tente imaginar uma lanterna aqui ligada. Quando essa lanterna acender, ela vai projetar aqui uma sombra. O tamanho dessa sombra é justamente o meu F1y. Quando eu ligar essa mesma lanterna aqui em cima, ela projeta uma sombra sobre o chão. E o tamanho dessa sombra é justamente o meu F1x. Como aqui eu tenho um ângulo θ formado com a horizontal, eu posso usar as relações de seno e cosseno para achar F1x e F1y. Eu vou ter então, olha só, que meu F1x é F1 vezes cosseno de θ. E vou ter que meu F1y é F1 vezes seno de θ. Pronto. Agora que eu já sei trabalhar com F1x e F1y, eu posso redesenhar o meu sistema.
E ao redesenhar o meu sistema, eu já não vou mais trabalhar com a força F1. Vou trabalhar somente com as suas componentes, X e Y. Olha só, gente, se a força resultante é zero, as forças da horizontal têm que se cancelar. Então, F1x cancela com F3. Como a força resultante é zero, as forças da vertical também se cancelam. Então, F1y cancela com F2. De modo que eu posso montar essa relação aqui, ó. F1x igual a F3, F1y igual a F2. Fechou, galerinha? Olha só, eu recomendo que você, antes de tentar fazer os exercícios de estática, você assista a nossa aula sobre forças da dinâmica, lá no curso de dinâmica, para conhecer as forças, tá? Peso, normal, atrito, elástica. Ah, Mardoc, já conheço as forças. Beleza, então. Continua a aula. Eu vou resolver agora aqui no quadro um exemplo usando a decomposição de vetores, fechou? Bate um print aí do quadro. Vamos lá, pessoal, aqui a gente tem um exemplinho, tá? Nós vamos resolver agora usando a regra da decomposição de vetores. Eu tenho aqui um corpo suspenso, tá? Por duas cordas. A corda A e a corda B. Fechou? A corda A, ela forma com o teto um ângulo θ, tal que seno de θ vale 0,6 e o cosseno 0,8. O comando da questão é o seguinte: sabendo que a tração na corda... Ih, nem escrevi qual era a corda, ó, mas é na corda A, tá? Sabendo que a tração na corda A vale 50 newtons, calcule a massa do corpo suspenso. Tudo bem? Então, sabendo que a tração na corda A vale 50 newtons, eu quero calcular a massa desse corpo. A primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar as forças que estão agindo nesse sistema. A gente tem aqui a força TA, a força TB e a força peso. Só que a força TA está inclinada, então tu já sabe que a gente não vai trabalhar com ela. A gente vai desmontar essa força TA numa componente horizontal, TAX, e numa componente vertical, TAY. Olha só, então não vou mais trabalhar com TA, vou trabalhar somente com TAX e com TAY. O que eu sei? Que TAX é igual ao meu TB, que não me interessa calcular agora. Mas eu sei que o TAY ele é igual ao peso. E peraí, peso é massa vezes gravidade. Então uma das maneiras, no caso a melhor maneira que eu tenho agora de achar a massa desse corpo é justamente achando quanto vale o peso. Ó, então eu vou dizer que TAY igual ao peso. Nesse caso, o meu TAY vai ser TA vezes seno de θ igual ao peso, que é mg. TA vale 50, o seno vale 0,6 e aqui vai ficar massa vezes gravidade. Eu estou na Terra, essa gravidade vai de 10, tá? Essa minha massa vai ficar 30 dividido por 10, vai dar 3 quilos. Aqui, uma questão de estática tranquilamente resolvida por decomposição de vetores. Fechou, galerinha? Eu vou falar agora sobre a técnica do polígono fechado, que é uma regra que também vai valer para quando nós tivermos a força resultante igual a zero. E é isso que nós estamos estudando agora. Vamos lá, pessoal, agora que a gente já falou sobre a nossa primeira técnica, que era a técnica da decomposição de vetores, e resolver um exemplo, nós vamos para a segunda técnica, que é a técnica do polígono fechado, que diz que em um sistema de vetores, onde a soma desses vetores é zero, é justamente o nosso caso aqui, esses vetores têm que formar um polígono fechado, tá? Onde cada vetor desse vai representar um lado. Pô, aqui eu tenho 3 vetores. Qual é o polígono fechado que tem 3 lados? É um triângulo. Então eu vou formar um triângulo com esses vetores. Na hora de montar o triângulo, a gente não pode mudar a direção dos vetores. Veja, o F2 está na horizontal e para a direita, aquele vem na horizontal e para a direita, e assim sucessivamente. É importante também que você veja que na hora de montar esse polígono fechado, eu vou encaixar isso aqui como se eles fossem cubinhos de montar, como se fosse um Lego, tá bom? Vai sempre a ponta de um na parte de trás do outro, a cabecinha de um vetor na bundinha do outro, cabecinha na bundinha, fechou? Eu tenho então aqui o meu polígono fechado. Veja que nesse sistema, o meu vetor F1, ele forma um ângulo θ com a horizontal e forma um ângulo alfa com a vertical. Esses dois ângulos, eles vêm para cá, para o meu triângulo também, tá? O alfa, ele é formado entre F1 e a vertical, e o θ é formado entre F1 e a horizontal. Como eu tenho aqui um triângulo retângulo, basta aplicar as relações trigonométricas padrão, seno e cosseno de cada ângulo. Ó, lembra que seno de θ é igual a cosseno de alfa, porque os ângulos são complementares, né? Nesse caso seria F3 sobre F1.
O cosseno de θ é igual ao seno de alfa, seria F2 sobre F1. A tangente do θ seria F3 sobre F2 e a tangente do alfa seria F2 sobre F3. Aqui não tem nenhuma novidade, a trigonometria básica ali, triângulo, retângulo e tal. Ah, mas Doc, se eu tivesse F2 e F3, eu posso calcular F1 usando Pitágoras? Pode também, tá bom? Todas as relações trigonométricas de um triângulo são válidas aqui, beleza? Ó, vai bater um print desse quadro que agora nós vamos fazer um exemplo. Na verdade, eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz ainda agora, só que resolvendo usando o polígono fechado, beleza? Copia aí. Vamos lá, bebês, agora que a gente acabou de falar sobre a técnica do polígono fechado, a gente vai resolver um exemplo, por sinal, o mesmo exemplo que a gente resolveu ainda agora, só que usando a regra do polígono fechado. Não te esquece que a regra do polígono fechado só vai ajudar mesmo a gente a resolver uma questão quando o ângulo entre alguma das forças for 90 graus, porque aí eu sei que o que vai aparecer é um triângulo retângulo, tudo bem? E é justamente o caso dessa questão. Aqui eu tenho o mesmo corpinho pendurado no teto e na parede, e eu vejo que o ângulo entre a corda do corpinho e a corda B é 90 graus. Então, na hora que eu montar o desenho das minhas forças, o ângulo formado entre o peso e a tração de B é 90 graus. Aí vamos só relembrar aqui o comando da questão. Sabendo que a tração na corda A vale 50 newtons, calcule a massa do corpo suspenso. Então aqui eu tenho meus três vetores e vocês sabem, eu tenho que formar um polígono fechado usando esses vetores, tá bom? Quando eu era aluno, eu sempre ficava na dúvida de como eu vou montar esse triângulo. Cara, a parada é a seguinte, sempre tem que ser, de acordo com o que falamos ainda agora, a ponta de um vetor na parte de trás do outro, a cabecinha de um vetor na bundinha do outro, beleza? E eu não posso mudar a inclinação do meu vetor, nem a direção dele. Por exemplo, eu vou começar esse meu triângulo pelo vetor TB. Ó, o TB está na horizontal e para a direita. Ele tem que estar do mesmo jeito para cá, na horizontal e para a direita, tá bom? Eu vou agora pegar o meu peso. Lembra que tem que ir a pontinha de um vetor na bundinha do outro. Meu peso está vertical e para baixo, então vai ficar certinho aqui, ó, o peso. E por último, mais ou menos importante, o meu TA. Meu TA, ele está inclinado, ascendente para a minha esquerda aqui. Vai aparecer da mesma maneira. Então aqui eu teria o meu TA. Ó, entre o peso e TB eu tenho um ângulo de 90 graus, que a gente falou antes, e o ângulo θ, que aparece aqui na minha questão, é formado entre a corda A e a horizontal. Então, entre TA e a horizontal, eu vou ter bem aqui o meu ângulo θ. Tudo bem, bebês? Bom, aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar as relações que eu quiser para resolver esse problema. O que que eu tenho? Eu tenho TA, que vale 50 newtons, e eu quero a massa, então eu quero o peso. Eu quero relacionar, então, aqui o cateto oposto com a hipotenusa. Vou utilizar o seno desse ângulo θ. Vai ficar seno de θ igual ao cateto oposto, que é o peso, pela hipotenusa, que é TA. O seno de θ vale, nesse caso, 0,6. Peso é massa vezes gravidade e TA vale 50. A gente vai chegar, então, exatamente no mesmo resultado, que a massa desse corpo é uma massa de 3 kg. Independente da técnica que você use, o resultado vai dar o mesmo. Ah, Mardoc, mas espera aí, tu falou ainda agora sobre o negócio de usar quando tem triângulo retângulo ou não. Quer dizer que o polígono fechado só vale para quando tem o triângulo retângulo? Não, o polígono fechado vale para qualquer situação, desde que a soma dos vetores seja zero, que é o nosso caso. A questão é que para um triângulo, acutângulo ou obtusângulo, ele não vai ajudar a gente, ele não vai deixar a questão mais simples. Então, quando você tiver uma questão que envolva um triângulo obtuso ou acutângulo, eu recomendo você a trabalhar com a decomposição de vetores, tudo bem? E quando você tiver um triângulo retângulo, eu particularmente gosto de usar o polígono fechado, mas gosto é que nem cabelo. Tem gente que não tem, eu, por exemplo, não tenho cabelo, tudo bem? Então, anota aí que agora nós vamos falar sobre o teorema de Lamy. Bom, bebês, agora que a gente já falou sobre decomposição de vetores, já falou sobre polígono fechado, nós vamos falar sobre a última técnica, que é o teorema de Lamy. Cara, essa aqui, em geral, é menos utilizada, tá bom? Mas ela não é menos importante, ela é tão
é importante quanto as outras e dá certo também na hora que você for fazer a conta, tá bom? Olha só, eu botei aqui o mesmo sistema de forças que eu tinha antes, F1, F2 e F3, e agora eu marquei o ângulo entre essas forças. Ó, o ângulo oposto a F2 eu chamei de beta, o ângulo oposto a F1 eu chamei de alfa, e o ângulo oposto a F3 eu chamei de teta. O teorema de Lamy tem um enunciado basicamente simples, ele diz que essa força é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, olha só, vai ficar F1 está para seno de alfa, que é o ângulo oposto a ela, assim como F2 está para o seno de beta, assim como F3 está para o seno de teta, tá bom? Bom, é importante a gente ver que usando essa regra, a gente percebe que quando os ângulos entre as forças forem divididos igualmente, ou seja, isso me dá um ângulo de 120 graus, essas forças vão ser iguais, tá bom? Não te esquece disso. Ah, Maldoc, poxa, mas esses ângulos eles estão quase todos ali no segundo quadrante. Eu não sei como calcular seno de 120, seno de 150. Ó, gente, não te esquece o seguinte. Se a gente pegar aqui um ciclo trigonométrico, nós temos o eixo do seno e o eixo do cosseno. O seno de um ângulo no primeiro quadrante é igual ao seno do seu respectivo no segundo. Tudo bem? Então a gente consegue trabalhar tranquilamente porque o seno é o mesmo. Fechou? Não te esquece disso. Então a gente pode dizer, por exemplo, aqui que o seno de 30 graus é igual ao seno de 150 graus. Posso dizer que o seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus. E assim sucessivamente, tudo bem? Usando os ângulos notáveis sempre. Fechou, galerinha? Bom, com isso a gente termina a nossa primeira aula de estática, falando sobre o equilíbrio de um ponto material. A segunda aula de estática vai falar sobre o equilíbrio de corpo extenso. A gente vai falar sobre torque, vai falar sobre alavancas, e eu te espero aqui no Física Mardoc para a gente continuar o curso de estática. Te inscreve, marca o teu amigo, envia para o teu amigo esse vídeo, eu quero te ajudar a aprender Física Central.